Fala pessoal, boa noite. Boa noite, né, pra mim que tá gravando de noite, né, pra vocês não sei que hora do dia que é. A gente vai continuar então com a nossa, seguindo aqui então com a nossa 10ª aula, que é a globalização e desenvolvimento. Esse assunto tem uma relevância de 9%, é uma relevância bastante grande, tá? Ao todo são 59 questões no Enem que caíram desse assunto, e é um assunto que vem cada vez mais aumentando. Então, provavelmente a prova desse ano, 2020, vai cair bastante, não digo bastante, mas pelo menos umas 3 questões de globalização na parte de geografia eu acredito que tenha, que é um assunto que cada vez mais está caindo nas provas, tá bom? Então vamos lá. A globalização ela é um processo então de aprofundamento das relações econômicas, sociais. A gente tem aqui nas imagens, que a gente vê? O que significa o mundo globalizado? Significa os países interligados, a comunicação. A gente, sabe, descobre alguma coisa lá na Europa, na Alemanha, e 2 minutos depois eu já estou sabendo aqui no Brasil disso, sabe? Isso que é a globalização. Ela então está caracterizada então pela diminuição das barreiras econômicas e migratórias dos países, tá bom? Ela teve uma origem, ela se originou então no século XV, durante o período mercantilista. Então, várias nações europeias, que elas, né, período da colonização, elas se lançaram para buscar novas terras. E no século XVIII, então, ficou marcado então um grande aumento do fluxo de trabalho entre os países, os continentes, pessoal imigrando, a economia rodando entre os países, as novas colônias europeias, sabe, os países europeus vendendo bastante produtos manufaturados para a África, para a Ásia. E depois do século XIX, né, com a invenção da eletricidade, né, segundo a Revolução Industrial, que a gente viu isso na aula passada, então a distância a gente cada vez mais a gente tem, e com o crescimento dos transportes a gente conseguiu então diminuir as nossas distâncias, certo? Ter um acesso bem maior aos outros países, às outras nações, tá? Então, depois daquele fim do conflito do capitalismo versus socialismo, né, da União, após o fim da União Soviética, é, ficou, ficou inaugurado, então ficou instituído o liberalismo e o capitalismo como forma de governo político e econômico do mundo, tá bom? O liberalismo ele é basicamente a prática do país ele permitir que os negócios, a gente, por exemplo, eu quero montar uma loja aqui no Brasil, eu me viro para fazer isso. O Estado, eu pago meus impostos para o Estado, só que eu faço uma. O Estado ele não controla o que eu faço, certo? Claro, eu tenho que fazer as coisas segundo a lei, mas ele não fica estabelecendo controle em cima disso. Ou seja, eu estou por minha conta e risco, tá bom? Então, o que acontece? Aquela mãozinha invisível aqui, ó, tem essa imagenzinha legal aqui, do Adam Smith, do capitalismo, que é a mão invisível que regula o mercado, né? A oferta e a demanda, certo? Se eu tenho muita oferta e pouca demanda, meu produto fica enroscado. Se eu tenho muita demanda e pouca oferta, essa oferta é o que vai acontecer. Outros mercados vão começar a explorar essa demanda para poder vender também, lucrar. E assim o mercado se autorregula. Então a gente tem esse chamado neoliberalismo aqui, tá bom? Que no caso é eu poder fazer meus negócios entre países, continentes, etc. Então as características da globalização, então, a interação social, política e econômica ela aumentou muito, muito significativamente. A união dos mercados, então, as relações financeiras entre os mercados mundiais, o aumento da produção de consumo de bens, certo? A gente é mais consumista, nossa geração contemporânea, em relação ao passado. Os avanços tecnológicos também, meio de comunicações, a instantaneidade da informação, né, que é a internet, o surgimento de blocos econômicos, já que a gente vai falar disso, a ampliação do uso de máquinas para as tarefas, a valorização da mão de obra qualificada, ou seja, por que a gente tem que estudar cada vez, está sendo exigido da gente uma mão de obra mais qualificada. Por isso aqui, ó, estudar para poder ficar mais, poder acompanhar o mercado. E a privatização das estatais, né? Cada vez mais você vê empresas aí se privatizando, tá bom? Então, o Brasil, então, a gente destaca então o neoliberalismo, que ele foi implementado através do Plano Collor, com a privatização das empresas estatais, e cada vez mais multinacionais aí entrando no Brasil e se instalando, tá? A globalização, ela está muito fortemente ligada com a economia. Tanto é que a gente tem um termo aqui, ó, globalização econômica, que é basicamente o processo econômico-social que estabelece a relação entre os países, tá? As pessoas do mundo. Os blocos econômicos, então, eles surgem para quê? Para tentar
tentar sanar essa necessidade de expandir os mercados, sabe? Para a gente conseguir, o país conseguir expandir melhor seus mercados. O objetivo principal, né, é aumentar as relações comerciais. São exemplos, por exemplo, o NAFTA, que é o Canadá, os Estados Unidos e o México, o Brasil aqui no Mercosul, a União Europeia, tá? Se a gente ver aqui, ó, a gente tem 32 blocos econômicos regionais aqui, o Mercosul. O Brasil, ele é composto pelo Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, tá vendo aqui, ó, as 4 estrelinhas aqui, ó, tá vendo? Tanto é que a União Europeia, ela é simbolizada aqui pela... Cada estrela é um país da União Europeia, tá bom? Então isso fortaleceu isso se fortaleceu cada vez mais com a filosofia, né, iluminista liberal, que agora é chamada de neoliberalismo. Então a gente tem o quê? Os países, a gente meio que vai esquecendo essa ideia de fronteira do país e tenta negociar como um todo, para facilitar as relações comerciais e a gente poder se posicionar melhor no mercado mundial. O G20, ele é o quê? São basicamente, também conhecido como Grupo 20, são os países, que são 19 países, mais a União Europeia aqui, ó, a União Europeia conta todos os países da Europa, que são os grandes potências econômicas mundiais, tá? Então, esses 20 países, esses 19 nações, mais os países da Europa, é responsável, incluindo o Brasil, a gente é responsável por 90% do PIB interno bruto mundial, 75% do comércio internacional, 1/3 da população, né, o que é entendível, né? Tá, a China e a Índia estão aqui, ó, a gente viu na aula de população, são os países mais populosos do mundo. 84% das reservas de combustíveis fósseis, tá bom? Então a gente tem combustível para queimar, para produzir energia, dado que a termoelétrica é a principal fonte de energia que a gente tem hoje, por enquanto, tá diminuindo cada vez mais para as fontes renováveis, e 80% dos investimentos mundiais, tá bom? Então, G20. A globalização, então, em relação à cultura, a gente tem, então, aqui uma nova categoria de cidadão, né, que é o que a gente acessa produtos com baixo custo e alta obsolescência, ou seja, produtos que a gente paga barato, só que eles estragam rápido. Por isso esse giro consumista do mercado, tá? A gente tem a principal marco da globalização, que é a internet, que é uma rede planetária de computador que se tornou possível, né, graças a diversos esforços do mundo, e a gente tem então um mundo conectado, certo? Tanto no real, por nossos meios de comunicação, avião, navios, com os outros países, quanto virtualmente com a internet e fluxo de informações, tá? A língua inglesa, então, ela se torna fundamental, certo? A gente tem ele coloca até aqui, ó, colonização cultural, só que acaba um pouco desvalorizando os outros idiomas, que tanto é que eu, por exemplo, fazendo mestrado na UTF, a gente tem que aprender, tem que saber inglês, o mestre, o doutor, ele tem que saber que está na área acadêmica, ele tem que saber inglês, porque hoje as melhores informações do mundo, elas são em inglês. Inglês seria uma espécie de língua padrão do mundo para a gente se comunicar, tá bom? Tanto é que todos os trabalhos acadêmicos, artigos, têm aquele tal de abstract, que é o resumo do trabalho em inglês, tá? Por norma, porque é assim que a gente vai, que as outras pessoas vão encontrar seu trabalho, tudo em inglês. Então a vantagem disso, que facilitou muito o fluxo de informações, certo? Telecomunicação da informática. E a desvantagem é que a parcela do dinheiro, uma grande parte do dinheiro fica com os países mais desenvolvidos, certo? Estados Unidos, por exemplo. E cada vez mais vai aumentando a concentração de riqueza desses países e aumentando as desigualdades sociais. Easter egg? O desenvolvimento, então, dos países. A gente usa esse índice, o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, para medir a qualidade de uma população. Como assim? Esse índice ele é baseado em 3 fatores: educação, saúde e economia. Então eu tenho uma vida longa e saudável aqui, saúde, então a expectativa de vida da pessoa, o acesso ao conhecimento, que seria a escolaridade, ele pega então a escolaridade da população adulta, coloca aqui na conta, e o fluxo de população jovem que está indo para a escola, o fluxo escolar, o fluxo de população jovem na escola, ele tem um peso maior nessa conta aqui, ó, tá vendo o pezinho maior? É 1:2, né? Esse peso aqui é o dobro desse, tira uma raiz cúbica, e o padrão de vida, né, que é a renda per capita. Então a gente pega esse valor então da longevidade, da saúde da população, esse valor aqui do IDH da educação, que é medido aqui, ó, e a renda, e a gente faz a média disso e tira a raiz cúbica, a gente tem então o IDH, tá bom? Então só para vocês terem noção aqui, ó, é de se esperar aqui, ó, esses países mais em verde aqui, eles têm o IDH maior, e os mais em vermelho são os que têm o IDH pior. É de se esperar que os países norte-americanos aqui, ó, da América do Norte, Canadá, Estados Unidos, os países europeus, a Austrália aqui também, eles têm um IDH, um Índice de Desenvolvimento Humano bastante elevado. Países como o Brasil,
Argentina, alguns países europeus, a Ásia, eles têm um IDH mediano, e países aqui, ó, como o Peru, a Bolívia, a China aqui, alguns países da Ásia aqui, eles têm o IDH, e contando agora com esses em vermelho aqui, que são os da África, eles têm um IDH muito subdesenvolvido, que é a população em situação precária, tá bom? E era de se esperar que a África tivesse um IDH menor pela situação que é lá. Então a gente usa esse IDH para quê? Definir o quanto um país é desenvolvido, certo? Então quanto mais desenvolvida é a sua população, mais desenvolvido é esse país. Os países desenvolvidos, então, ele tem um elevado rendimento per capita, a população elas ganha dinheiro, ganha bem, elevado nível de educação, a população é bem estudada, taxa de crescimento alta, nível de mortalidade são baixos, que a gente viu lá na aula de população daquela pirâmide demográfica, oferta do emprego nos setores da indústria, bastante, abastecimento interno, nível de urbanização, e dentre outros, né? Ele tem acesso à saúde e baixa diferença entre os rendimentos, né? do rico e do pobre, tá bom? Então a gente tem os países, esse aqui são exemplos então de países de desenvolvimento, tá bom? Então os países em desenvolvimento, eles são mais precários no sentido do que a população ela ganha mal, baixa a renda da população, a expectativa de vida é ruim também. O nível de mortalidade também, materno-infantil, é muito alto, mortalidade alta, modelo agrário, né, no caso, de rural, é o prioritário, certo? Porque não tem indústria, tem muita pouca indústria de base, não tem tecnologia nesses países. Baixo nível educacional, baixo nível de saúde, desemprego é bem alto. No geral, esses países, os que mais sofrem com isso, por que os africanos eles mais têm problema de IDH? Porque eles são ex-colônias europeias, ou seja, os europeus no período colonial vieram aqui, exploraram tudo que eles queriam aqui, país da América também exploraram, e deixaram os países nessa situação precária. Infelizmente o país não conseguiu se desenvolver e vive em diversas ditaduras militares, conflitos, dentre outros, tá bom? É bem triste a situação aqui nesses países. Aí então a gente tem o IDH, isso aqui é da média de 2016, tá bom? Em 2016 a Noruega ela estava com o IDH mais alto. Aqui eu coloquei só para vocês terem noção, ó, de 0 a 0,499 é considerado um DH muito baixo, tá bom? Um DH baixo de entre 0,5 e 0,6 aqui, e depois um DH médio e maior que 8 é considerado um IDH muito alto, um IDH bom para a população, tá bom? Então esses são os países com IDH mais alto, Austrália, Suíça, Alemanha em 2016, e esses eram os países com IDH mais baixo. Certo? A gente pode ver aqui, ó, que tá vendo? É tudo menor que 5, ou seja, a população, Moçambique, Guiné, o pessoal em situação precária, tá? Aqui, esse é um dado, esse já é bem mais atualizado, ele é de 2020, inclusive, essa coluna aqui tem essa coluna aqui de 2020, e ele já faz projeção para 2025, se acompanhar o crescimento do jeito que está crescendo aqui, ó, para 2025, 2030, tá bom? Ele já faz essa projeção aqui para os próximos 5 e 10 anos. Então a gente vê que o Japão, então, ele alcançou a posição de país mais desenvolvido do mundo, o maior DH do mundo, tá bom? Passando a Austrália, e a Noruega, que estava lá em primeiro em 2016 aqui, ó, caiu para sexto agora. E a Suíça também aqui, Coreia do Sul, são países com IDH muito alto, tá? O Brasil, ele era em 2014 na posição 79, e agora ele foi para a posição 59 agora, ocupando aqui, ó, o IDH de 0,847, tá bom? Ele cresceu bastante, né? A projeção que ele vai crescer mais, as projeções elas são favoráveis para o Brasil aqui, e a gente espera que melhore mesmo, tá bom? Aí então, a tarefa como ficou combinado como eu combinei essa semana com vocês, vai ser cobrada sábado, tá bom? Então vocês têm até sábado para entregar a tarefa. E fica agora com essa tirinha aqui, né? Das cruzadas, fazendo uma gracinha. E é isso aí, pessoal. Valeu, obrigado pela atenção. Fiquem com Deus. Falou!